Olá, amigos e amigas do canal Mili Atelier. Bom, vocês lembram que os nossos últimos tutoriais foram daquele macacão inteiro que a gente fez aberto na frente, em crochê, com golinha polo. As pessoas estão me pedindo para fazer um conjuntinho. Como eu não coloquei capuz naqueles macacões, eu resolvi fazer a touquinha. Então, a gente vai aprender a fazer essa touquinha, combinando também com as trancinhas, olha. E muito facinho de fazer. Então, vamos aprender a touquinha com tranças. Vamos à aula? Dessa vez, eu vou fazer a touquinha com o fio Anne, tá? Que é um dos macacões aí. Eu vou deixar o link aqui do macacão para vocês acompanharem. Depois, quem quiser fazer o macacão e a touquinha, pode ser tanto com linha Anne, como a gente mostrou lá nos vídeos, quanto com a lã, que é a touquinha que eu mostrei no início. Então, eu vou fazer nessa aula aqui com a linha Anne. Ela tem uma textura 295 e eu vou fazer, como o meu ponto ele é mais apertadinho, eu vou fazer com agulha 1,25, tá? Mas você pode fazer até 1,75. Então vamos lá. A nossa touquinha, a gente começa por essa borda aqui da cabeça e ela é feita separada assim, ó. A gente começa assim a fazer, depois fecha e aí a gente continua a touquinha por aqui, tá? Nesse caso aqui eu fiz em ponto baixo, olha, fica uma sanfoninha, tá? Eu fiz um ponto baixo pegando pela alcinha de trás. Então a gente começa assim, ó, 12 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Ou maior, se você quiser, de um tamanho maior. Aí, eu vou segurar aqui no 12º e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Laço a agulha, eu vou fazer essa em ponto alto, tá? E aí, eu faço um ponto aqui e vou continuar em ponto alto. Um ponto para cada correntinha que eu fiz. Vou ficar com 13 correntinhas. Então, vou fazer as 13 correntinhas aqui e volto para mostrar a segunda carreira. Cheguei então aqui, ó, na última. Aí, eu viro. Vou subir aqui na primeira 3 correntinhas. E aí, eu vou fazendo, ó, pegando a alcinha de trás, só nessa alcinha aqui. Faço ponto, vou fazendo, ó, só na alcinha de trás. E aí ele vai ficando com essa nervurinha aqui, tá? Vou fazendo pela quantidade do tamanho da cabeça do bebê. Nesse caso aqui, como eu tô fazendo de 3 a 6 meses, que é como ficou o macacão, eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que ela me dá a circunferência que tem que ter da cabecinha e a altura da peça aqui, ó. Quanto vai ficar o tamanho da peça, a altura aqui para cada idade. Então, por essa tabelinha, que você encontra fácil aí na internet, tá? Ó, de 3 a 6 meses, eu tenho que ter 41 a 43 centímetros de circunferência da cabeça do bebê e 14 centímetros de altura. Normalmente o tricô, o crochê, ele vai lacear um pouquinho, que ele laceia 10 centímetros. Então, por exemplo, se você mediu a cabecinha do bebê, deu 43 centímetros, você pode fazer o crochê com 33 centímetros, porque vai lacear. Realmente, ele depois de um tempo, ele vai laceando, né? Então, eu fiz aqui esse daqui, ó, ele tem 37 centímetros. Dá mais do que o suficiente para essa idade. Quando eu terminei, eu vou juntar as duas partes e vou costurar. Mas eu vou costurar assim, ó.
Eu vou até fechar aqui, ó, costurar bem facinho para vocês verem. A gente junta as duas partes, aí eu venho aqui no primeiro, busco a linha que eu deixei lá para costura e venho costurando como pode costurar também com agulha agulha normal, tá? Agulha de tapeçaria. Procura fazer essa costura do lado avesso, depois a gente vira para fazer começar a peça do lado direito, tá? Ó. Então, ó, prontinho. Agora a gente vai começar a altura da peça. Então, agora que eu fechei o círculo aqui, a gente vai começar a trabalhar daqui para lá em círculos, tá? Eu venho aqui vou trocar de cor, porque eu vou fazer agora para combinar com o nosso macacão azul. Vou amarrar o fio bem aqui na união. Posso dar um nozinho, depois a gente esconde bem esses fiozinhos aqui. Então, nessa primeira carreira, ó, eu amarrei o fio, fiz uma correntinha, aí eu venho bem aqui, não vem aqui no buraco não, porque senão vai ficar buraco, tá? Ó, pega ele bem aqui no meio do ponto, ó, faço mais um. Essa carreira eu vou fazer em pontos baixos. Então, aqui, ó, venho, pulo pro próximo, ó, venho aqui, faço ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Cheguei na outra carreira, faço a mesma coisa, olha, um ponto baixo, um ponto baixo. Tá vendo, ó? Aqui eu teria aqui a junção, mas eu não faço, eu faço aqui bem no meinho, ó. E mais um aqui. Cheguei no próximo, ó, um aqui, um aqui. Então, ó, tá vendo? Procura não deixar fazer buraco. Então, eu fiz bem no ponto, ó, tá vendo? Bem no ponto aqui eu fiz os dois. Vou fazer isso até o final. E vou contar quantos pontos deram até o final. Vamos lá. Eu fiz toda a carreirinha em pontos baixos. Por que eu fiz em pontos baixos? Porque para ficar mais delicada a primeira troca de cor aqui. E não ficou muito buraco, porque eu peguei bem no meio do ponto, assim, ó. Não aqui no buraco, peguei no meio do pontinho, tá? Então ele ficou mais delicado. Eu coloquei 84 pontos. Aí eu fiz uma marcação. A nossa trança, ela tem que ter 9 pontos, porque são 3, 3 e 3 que a gente vai trançando. Então sempre vão ser os 9 pontos aqui. E tem que ter uma quantidade de pontos sem trabalhar para dividir uma trança da outra. Então eu peguei e fiz uma conta rápida aqui e falei assim, olha, então eu quero colocar entre os 9 pontos da trança, eu vou colocar uma quantidade igual para cá e para cá. E eu vou colocar 6 de cada lado. Então vai ser 6, 9, 6, vai dar 21. Aí eu marquei 21, coloquei uma marcação, mais 21, coloquei outra marcação, mais 21, outra marcação, mais 21, outra marcação. Então, eu vou ficar, na verdade, olha, com 1, 2, 3, 4 tranças. 4 trabalhos de trança na nossa peça. Então, vamos começar a
tranças. Então eu tô aqui na primeira carreira, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir 3 correntinhas, que agora eu vou trabalhar em ponto alto. E nessa primeira carreira, sem tirar as marcações, eu vou fazer um ponto alto para cada um dos pontos baixos que eu fiz na primeira carreira. Eu só vou fazer pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada um, sem tirar as marcações, faz na marcação também, até o final, tá? Então, completamos aqui as carreiras, a carreira de ponto alto aqui. Agora eu vou começar o trabalho da trança, então eu subi 3 correntinhas, aí eu vou contar. Lembra que eu falei que entre as tranças tem 6 pontos antes e 6 pontos depois? Então, eu vou fazer 6 pontos, então... 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu vou começar a trança. Então, para começar a trança, eu vou pular 1, 2, 3. Eu venho no 4º ponto, vou dar 2 voltas na agulha, porque eu vou fazer ponto alto duplo. Então, eu vou pular 1, 2, 3. No 4º, eu pego pela frente o ponto em relevo, puxo a laçada e fecho 2, fecho 2, fecho 2. De novo, no próximo, mais um ponto alto duplo em relevo. E no próximo, mais um. Fiquei com 3 pontos altos duplos em relevo. 2 laçadas, aí eu vou voltar. Aqui naqueles 3 que eu deixei, eu volto aqui no primeiro, pego ele em relevo pela frente e vou fazer o ponto. De novo, aí eu venho no próximo que eu tinha deixado esperando, faço em relevo. E o último aqui, o terceiro que eu deixei esperando, faço em relevo. Dei a primeira trançada. Aí faltam 3 para trança de 9. Então eu venho aqui no 7º, faço ponto 8 e 9. Opa, 9. Então, eu fiz primeiro cruzamento da primeira trancinha. Aí, eu volto em ponto alto normal e vou fazer 6 pontos altos normais depois da trança. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tá aqui, ó, 6 de um lado, 9 da trança, 6 do outro. Cheguei na marcação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, depois desse. Então, vamos fazer esse mesmo trabalhinho aqui por mais 4 vezes. E eu volto quando a gente chegar aqui na união. Bom, então aqui, ó, já fiz as 4 nozinhos, tá aqui. Chegando então aqui no final, fecho com ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer o avesso do trabalho. Então eu vou virar
E vamos trabalhar o avesso. Já ficou a marcação. Se você quiser, já pode tirar os pontinhos de marcação. Porque agora a gente já sabe, né? Ó, então eu vou subir as 3 correntinhas. Aí eu venho fazendo os pontos altos até chegar lá no relevo, naqueles 9 do relevo. Eu sei que eles estão aqui, ó, tá vendo? Então eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho 6 correntinhas desse lado. Então eu subo 3 correntinhas. E aí eu vou fazer 6 pontos altos normais antes da trança. E aí eu cheguei na trança, olha. Aí eu tenho esses 3 aqui primeiro, eles estão lá pela frente. Então eu dou 2 voltinhas aqui, pego ele assim, ó, por trás aqui do ponto, para o relevo ficar lá na frente, ó. Puxo lá o ponto e faço o ponto alto. Novamente, ó. Venho no próximo, tá aqui, ó. Puxo a laçada e trabalho o ponto. De novo, ele tá aqui, ó. Vai ficando esse fio aqui, ó. Trabalho ele. Aí eu cheguei no trançado. Ó, o trançado, ele tem 3 pontinhos pra cá e os 3 que estão pra cá. Então, eu venho primeiro nesse aqui, ó. Pego ele, lá também pego ele por trás e trabalho ele. Venho no próximo aqui, que é o da frente aqui, ó. Pego ele, trabalho. Venho no próximo. Pego ele, trabalhei. Aí faltam 3, que são esses 3 que estão aqui, ó. Tem 1, 2, 3 aqui atrás. Aí eu venho com todo cuidado aqui, ó. Pego ele aqui por trás, ó. Ele tá aqui. Pego ele por trás. E o relevo vai ficar lá na frente. Então, de novo. Aqui a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer, porque ele fica meio trabalhoso mesmo, ó. Peguei ele aqui. Venho no próximo aqui, ó, que é esse aqui. Pego. E o último é esse que tá aqui, ó. Peraí. O último é esse aqui. E aí eu continuo aqui com ponto alto normal, ó, nos próximos pontinhos, até chegar na outra parte de trás da trança. Fica um buraquinho aqui no início, mas depois ele some. Aqui você dá um jeitinho na trança, ele some, tá?
Então aí a gente continua até chegar aqui na outra trança, faz a mesma coisa. Cheguei nos 3 da trança, ó. Tenho 3 aqui, começa o relevo. E vamos pegar por trás. Chegando no trançado, então você olha ele aqui, ó. Ó, o primeiro tá aqui. O primeiro tá aqui. Venho no próximo. Aqui. No outro. E tenho os outros 3 aqui. Pego o primeiro. Segundo. Escapou. E o terceiro. Ele vai ficar sempre assim, com uma marcação aqui por trás e os pontos em relevo lá pela frente. E aí você continua em ponto alto até chegar na outra marcação. Vou continuando aqui pelo avesso agora, olha, vai ficando a trancinha e os relevos pela frente, tá? Então, vou continuar aqui, aí eu volto para nossa próxima carreira. Então, ó, terminando o avesso, vamos virar o trabalho, subir 3 correntinhas. E seguir com ponto alto até a primeira trança. Agora trabalhando no direito do trabalho. Ó, cheguei na trança, então a gente trançou desse lado, agora a gente vai trançar desse lado. Então, quando a gente vai trançar aqui, eu faço os 3 primeiros pontos altos em relevo.
Agora eu vou pular 1, 2, 3, os 3 centrais, venho pro bloquinho de 3 último e faço eles em relevo. Aí eu vou voltar nos 3 que eu deixei e vou fazer em relevo. E aí eu volto para a sequência aqui fazendo pontos altos normalmente até chegar na outra trança. Agora trançamos desse lado. Então vou fazer a mesma coisa na próxima e nas próximas duas. Vamos fazer aqui. Então, ó, terminado a carreira do lado direito, aí a gente fecha com ponto baixíssimo, vira e vamos fazer o avesso novamente. Então, só para mostrar aqui como vai ficando, ó, ela vai cada vez aparecendo mais, ó. Trançamos aqui, depois trançamos aqui e ela já vai aparecendo bem mais. Então vou fazer aqui o comecinho do avesso aqui para vocês verem novamente, mas é como eu já mostrei na outra carreira. Chegamos aqui, ó. Então, primeiro tá aqui. Vamos fazer ele lá por trás. 2 voltas. Vem aqui nele, no primeiro que tá lá na frente. Faço em relevo. Venho no segundo. Faço em relevo. Aí, olha, o terceiro tá aqui. Venho no terceiro, que é este. Aí a gente tem esses 3 que estão aqui. Não vamos esquecer de fazer os 3, senão não ficarão os 9 pontos da corrente. E os 3 últimos. Olha como dá para ver bem aonde foi que a gente trançou a primeira vez, trançamos a segunda vez e vai ficando sempre esse relevo aqui para trás e os pontos em relevo formando a trança lá na frente. Aí a gente continua com ponto alto normal até chegar na próxima. E vamos fazer a mesma coisa na próxima trança.
fazer isso aqui por toda a volta. E voltamos na próxima carreira. Seguimos então para a próxima carreira, que agora é o direito do trabalho novamente. Viramos. Vou subir 3 correntinhas. Seguir em ponto alto até a trança. E agora começa uma repetição, gente, ó. Na primeira vez que a gente trançou, nós trançamos desse lado. Aí, agora nós trançamos desse, e agora a gente vai trançar desse aqui novamente. Então, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Vou pular 3 correntinhas, 3 pontos. Venho nos 3 do centro da trança. Faço relevo. Aí eu volto naqueles 3 pela frente e vou trabalhar. Vou trabalhar aqui os 3, trançando agora no início. Trancei, aí eu venho para os 3 últimos. Já aparece bem mais a trança. Aí, gente, é uma repetição. A gente vai repetir. O avesso é sempre igual, só pegando os pontinhos aqui, tomando cuidado com os locais aonde foi feita a trançada. E na frente, ora você trança de um lado, ora você trança de outro. Então, a gente vai continuando essa sequência pelo tamanho da touquinha que a gente quer. Então, eu vou continuar aqui no tamanho. Quando estiver perto de terminar, eu volto pra gente começar as diminuições. Bom, cheguei numa altura aqui que, como a gente viu na tabela, a altura para touquinha de 3 a 6 meses é de 14 centímetros, mas eu gosto de fazer sempre um pouquinho maior para o bebê poder usar um pouquinho mais. Então, olha, eu já tenho aqui, já tenho 12 centímetros, né? Então, eu vou começar já as diminuições. Se a gente for ver pela outra que a gente fez, olha, essa aqui ela tem, ó, ela tem 17. Então, eu gosto sempre de fazer um pouquinho mais, que aí pode dobrar até assim, se não couber, pode dobrar.
né? E o bebê pode usar por mais tempo. Então, para começar as nossas diminuições, a gente vai fazer as diminuições sempre no início e no fim dos entremeios aqui das tranças. Nas tranças, a gente vai continuar com elas até lá em cima, tá? Então, eu vou fazer sempre uma diminuição aqui, uma diminuição aqui, uma diminuição aqui, outra aqui, 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 aqui e aqui. Então, sempre vão ter duas diminuições de cada lado. Vou continuar fazendo frente e verso para continuar com o trabalhinho, tá? Então, agora eu estou na frente. Então, a gente vai continuar aqui, ó, trabalhando normalmente. E aqui no início eu tô no meio da carreira, mas é a mesma coisa até o fim, tá? Então, ó. Olha, aqui é o começo da nossa trança. Então, eu tenho 2 pontinhos antes aqui. Vou fazer a diminuição nesses 2 pontinhos. Então, a diminuição eu faço assim. Faço meio ponto, não fecho. Faço meio ponto alto, não fecho. Aí, eu fecho os 2. E aí, aqui eu vou trabalhar normalmente a trança do lado que eu estiver, tá? Por exemplo, nós trançamos aqui, agora a gente vai trançar aqui. Então, eu vou pular 1, 2, 3. Vou pegar o terceiro do meio e vou trançar. Vou voltar aqui nos 3 que eu deixei esperando. E vou fazer o relevo. Trancei, agora eu venho para os 3 últimos e trabalho o relevo. Então, nas tranças eu não faço diminuição, vou continuar com elas até o final. Trancei, agora eu tenho o início aqui que eu vou fazer uma diminuição no início, meio ponto, não fecho, meio ponto, não fecho, fecho os 2. Agora eu venho com ponto alto até faltarem 2 lá antes da trança. Então, ó, tá faltando 2. Aí, a gente faz a diminuição. Então, a gente fez uma diminuição antes, uma diminuição depois, no entremeio entre as tranças. E a trança, você faz normalmente sem
fazer nenhuma diminuição, trabalha com a trança normalmente. Quando chegar no avesso, a mesma coisa, você vai fazer a diminuição no avesso e fazer o avesso da trança normalmente. Então, vou fazer aqui até faltarem 2 pontinhos aqui no meio e aí a gente fecha, tá? Então, vamos fazer e aí depois a gente fecha. Chegamos então aqui, ó. Agora eu tenho entre as tranças, ficou um e um. Então, agora ficou esse buraco aqui, a gente vai fechar esse buraquinho. Vou cortar aqui um pedaço, deixar um pedaço grande de fio, arrematar. Agora, com esse pedaço de fio que eu deixei, eu vou só passando entre os pontos, cruzando como um alinhavo, para depois a gente poder puxar e fechar esse buraquinho. Agora eu já consigo fechar. Viro aqui no avesso e puxo. Então, a gente passa por todos até que a gente consiga fechar o buraquinho. Aí eu viro do avesso, puxo o fio lá para trás. Então, olha, aqui, se ficar um buraquinho assim que você não conseguir fechar, a gente pode depois colocar um botãozinho, um pompom, tá? Ou fechar mesmo só costurando. Vai costurando novamente aqui e fecha o buraquinho, tá? Aí fica a seu critério. Bom, depois da nossa borda aqui, eu tenho aqui 16 carreiras para esse tamanho. Como eu falei, eu fiz de 3 a 6 meses, tá? Mas dá um pouquinho mais porque ele fica um pouquinho mais largo. Aí depois, se isso aqui também ficar muito grande pro bebê, pode dobrar. E aí, dá pro bebê usar mais tempo. Então, tá aí a nossa touquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Fiquem comigo em outros vídeos. Aí a gente já tem o vídeo do macacão que combina com essa nossa touquinha. Aqui a gente tem a outra touquinha. Então, obrigado por assistir mais uma aula. Continue dando sugestões para o nosso canal. Até a próxima. Não deixa de se inscrever, curtir o nosso canal. Comenta comigo se você gostou. E se você fizer, como eu sempre digo, coloca na sua rede social #MilhaAtelier, que eu vou lá dar um joinha na sua foto, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.